como a doutora Isabel disse, é complicado, porque cabe cá tudo. É um pequeno programa com pouco financiamento, mas onde cabe tudo e muito aberto. É um programa destinado a todas as instituições e indivíduos que trabalham no âmbito da educação de adultos, seja ela formal, não formal ou mesmo informal. Portanto, todas as organizações, instituições e indivíduos relacionados com a educação para adultos são elegíveis para participar neste pequeno programa de escasso financiamento que se chama Bruno. O Bruno tem 7 ações diferentes. Eu começo por falar das parcerias, porque já foram faladas 2 vezes e, portanto, é mais simples. São projetos entre instituições de educação para adultos sobre uma temática de interesse comum e que têm uma duração de 2 anos e que envolvem atividades locais e atividades de mobilidade transnacional, obrigatoriamente. Estes projetos podem ser sobre as mais variadas áreas temáticas, desde que tenham uma necessidade comum, ou seja, no fundo, instituições com uma necessidade comum são convidadas a desenvolver um projeto de 2 anos para aprofundar e dar seguimento a essa necessidade comum, a esse tópico de interesse comum. E, portanto, as parcerias não são nada mais, nada menos que pequenos projetos de pequena escala que visam a troca de experiências, o trabalho de campo, o envolvimento dos aprendentes adultos e, portanto, pode ser desde o trabalho com séniores, com imigrantes, com desempregados, seja com quem for. Qualquer pessoa que procure uma oportunidade de aprendizagem, seja ela formal, não formal, informal. O simples facto de, por exemplo, a pessoa estar interessada em aprender danças, ou artes, ou tradições, ou fotografia, é uma temática elegível no âmbito do Grundtvig e no âmbito das parcerias do Grundtvig. Depois, compete às instituições decidirem por onde é que querem pegar, se querem pegar pelo trabalho com os aprendentes diretamente, se querem pegar com o trabalho dos formadores e dos educadores, ou dos psicólogos, ou dos animadores, se querem pegar na área da gestão das instituições, enfim, fica ao critério de cada um o tipo de projeto que podem desenvolver. Depois, temos os projetos de voluntariado sénior. Estes projetos são parcerias bilaterais e aquilo que eu costumo dizer para divulgar estes projetos é qual é a organização que trabalha com aprendentes adultos que não gostaria de ter na sua instituição, durante um período mais ou menos alargado de tempo, um sénior a trabalhar com os seus aprendentes adultos diretamente. Ou seja, o que é que se pretende com esta ação? No fundo, visa-se o intercâmbio de séniores, sendo que séniores são pessoas consideradas com mais de 50 anos, que tenham conhecimentos, know-how, competências a dar, a oferecer a outros aprendentes adultos numa outra instituição estrangeira. Ou seja, aqui visa-se 2 coisas. Por um lado, aumentar e aprofundar as competências e os conhecimentos dos aprendentes adultos que estão numa determinada instituição. Por outro lado, capitalizar, dar vida ativa aos conhecimentos adquiridos pelos séniores durante a sua vida profissional, que pode ser uma vida profissional de professor, mas pode ser de mecânico ou pode ser de outra coisa qualquer. No fundo, aquela pessoa está-se a disponibilizar para dar o seu tempo, os seus conhecimentos e as suas competências aos aprendentes adultos de uma outra instituição e organização. Mas não é apenas o sénior que vai, a instituição que envia o sénior também obrigatoriamente recebe um sénior com outras competências, com outro know-how e com outro conhecimento que vai ser uma mais-valia para os seus aprendentes. Portanto, aqui no fundo há um intercâmbio de voluntários séniores. O voluntariado é visto numa ótica não social, assistencialista, mas numa ótica de aprendizagem, ou seja, é pôr ao serviço os conhecimentos e as competências adquiridas de forma a proporcionar uma aprendizagem a outrem e, portanto, no fundo, aquilo que se pretende
é que duas instituições estabeleçam laços de cooperação, como facilitando o intercâmbio destes voluntários séniores. O que é que nós financiamos? Nós financiamos a organização deste projeto e financiamos as despesas de viagem e de subsistência dos séniores que vão e dos séniores que venham. E, portanto, são projetos, tem que haver no mínimo o envolvimento e o intercâmbio de 2 voluntários séniores de cada uma das instituições, mas pode ser mais. O número não está limitado ao máximo, só ao mínimo. De qualquer das formas, aqui o que é importante dizer é que são períodos com uma duração mínima de 3 semanas, portanto, a pessoa tem que ter disponibilidade para se ausentar do país e estar a trabalhar numa instituição durante mais de 3 semanas e de trabalhar com acolhimentos adultos de outros países. Depois temos outra medida à qual se podem candidatar e que eu devo dizer que é uma das minhas favoritas, não sei se vai continuar no próximo programa ou não, mas são os chamados workshops. Os workshops são experiências de aprendizagem intensivas, em que uma determinada instituição portuguesa, neste caso, se oferece para proporcionar uma experiência intensiva de aprendizagem a aprendentes adultos de outros países europeus. E quem são esses aprendentes adultos que vêm? Em princípio, são pessoas que não têm possibilidade de ter acesso a oportunidades de aprendizagem de outra forma. Ou seja, são pessoas essencialmente desfavorecidas, em princípio, mas poderão ser. Ou seja, por exemplo, no limite, um workshop, uma organização portuguesa que trabalha no âmbito da imigração, por exemplo, ou que trabalha com etnias ou minorias étnicas, pode candidatar-se a organizar um workshop sobre a temática, sobre essa mesma temática. Para quê? Para pessoas interessadas nessa área temática. Ou seja, os workshops não são atividades de formação, ou seja, não é suposto serem formação de formadores ou serem formação de profissionais, porque para isso existem outras medidas no âmbito do UNDI, e não são, portanto, não é formação profissional, por um lado, nem é formação de formadores, não é suposto ser estas duas coisas. É uma experiência intensiva de aprendizagem. Eu dou sempre este exemplo porque é o mais fácil. Eu, Márcia, sou uma potencial aprendente adulta e sou uma pessoa interessada em fotografia, por exemplo, e posso candidatar-me a participar num workshop sobre fotografia. E quando eu voltar da participação desse workshop, eu venho com mais conhecimentos sobre fotografia. Eu tive numa experiência intensiva de aprendizagem com aprendentes adultos de outros países igualmente interessados em fotografia e vou beneficiar dessa experiência na minha vida e no meu desenvolvimento pessoal, essencialmente. Portanto, os workshops são experiências intensivas de aprendizagem, têm uma duração mínima de 5 dias, máxima de 12 dias, e aquilo que se pretende é proporcionar experiências intensivas de aprendizagem em áreas temáticas relevantes para pessoas interessadas nessa temática. Não é para profissionais nessa temática, não é esse o objetivo, isso existe noutras ações, mas sim para pessoas que se interessem e que queiram, no fim daqueles 5 dias, 6 dias, sair de lá com mais conhecimento, com novas aprendizagens sobre essa área temática de interesse. Posso-vos dizer que neste momento todos os que aqui estão podem ir ao nosso site e têm um catálogo com todos os workshops que foram aprovados no ano passado e em que se podem candidatar espontaneamente. Nós não somos nós que vos financiamos, porque nós só financiamos os organizadores dos workshops e eles depois serão os responsáveis por custear as despesas de viagem e subsistência dos aprendentes que venham. E, portanto, o financiamento no âmbito dos workshops
restringe-se aos custos da organização do workshop, porque há de ser preciso ter formadores, pessoas especialistas na área temática. Depois, o financiamento restringe-se à viagem e à sua subsistência dos aprendentes europeus que vêm dos diferentes países. E, portanto, aqui, enquanto potenciais aprendentes, podem consultar o catálogo, ver quais são os workshops disponíveis e candidatar-se junto do organizador. O organizador é o responsável por selecionar, de acordo com o público-alvo que ele próprio definiu, e de vos financiar as despesas de viagem e de subsistência para participarem nesse workshop. Por outro lado, quem quer organizar, organiza, recebe dinheiro para organizar e para custear os seus aprendizes. De qualquer das formas, o que é que eu gostava aqui de salientar? Os workshops que são aprovados são incluídos neste tal catálogo, que é compilado pela Comissão Europeia, que vai compilar os workshops que se realizam em todos os países que participam. Portanto, é um catálogo com 500 páginas e, portanto, se for aprovado, fica logo lá e depois fica no critério do mercado. Ou seja, se for suficientemente atrativo para ter pessoas a candidatarem-se, vão ter pessoas, vão financiá-las e o workshop desenvolve-se. Se não tiverem um mínimo de pessoas de 3 países e um mínimo de aprendentes adultos, o workshop tem que ser cancelado. O dinheiro tem que ser não pode ser um grupo de um país. Não, o grupo tem que ser sempre multicultural. A experiência é a dimensão europeia e, portanto, tem que ver no mínimo. Não significa que, por exemplo, não haja aprendentes portugueses. Esses não são financiados, mas podem participar. Agora tem que haver um equilíbrio, tem que se tentar que haja um equilíbrio e que tem que ter no mínimo provenientes de 3 países diferentes. Depois, tal como no Comenius, também os educadores de adultos têm a possibilidade de passar um período do seu percurso profissional numa instituição de educação de adultos no estrangeiro e, portanto, podem candidatar-se a ser assistentes. Posso-vos dizer que ainda hoje estava na Agência Nacional uma educadora que trabalha no museu e que teve a possibilidade de estar na Irlanda durante 3 meses a trabalhar com os aprendentes adultos do Museu Irlandês e que estava-se a queixar que foi muito pouco tempo, que queria ter ficado lá um ano inteiro e que se soubesse tinha-se candidatado para ficar um ano inteiro. Aqui no fundo, o assistente tem que encontrar o sítio para onde quer ir. Não é como no Comenius, que há uma candidatura do assistente e uma candidatura da escola e depois faz-se um matching. No caso do Grundtvig, o educador de adulto, ou o futuro educador de adultos, ou o educador de adultos, tem que encontrar um sítio para onde queira ir e candidatar-se para permanecer um período alargado de tempo noutra realidade, noutro sistema educativo. E está lá a trabalhar, basicamente. Não funciona, é mais ou menos um estágio, mas não se chama estágio, chama-se período de assistência, porque não tem as características efetivas de um estágio. Depois, os educadores de adultos podem ainda beneficiar de participação em cursos de formação contínua, cursos estruturados, em que vão aperfeiçoar as suas competências profissionais, participando em cursos de formação de curta duração, até o máximo até 6 semanas, mas normalmente não 2 semanas, e para isso também recebem um financiamento que permite custear as despesas de viagem, de subsistência e de inscrição na atividade de formação. Pelas visitas e intercâmbios, temos a possibilidade, provavelmente todos vós já terão sido convidados para conferências europeias no âmbito da educação de adultos ou no âmbito de temáticas relacionadas com a educação de adultos. A ação Visitas e Intercâmbios é uma linha que permite a participação nesse tipo de eventos. Ou seja, a agência também financia para educadores de adultos a possibilidade de participar em conferências, seminários a nível europeu, desde que haja compatibilidade entre o perfil profissional das pessoas e a temática da atividade, é sempre possível beneficiarem de financiamento para participar nestas ações.